Você já tentou de tudo para crescer o seu posterior de coxa, mas parece que nada funciona? Às vezes você até tem a parte da frente das suas coxas bem desenvolvida, mas atrás é uma vergonha e não cresce de jeito nenhum. Se isso acontece com você, não se preocupa, porque hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para ter mais resultados. E o melhor de tudo, são dicas práticas e comprovadas que você pode começar a partir de agora nos seus treinos. E um posterior de coxa forte não só transforma a sua estética, como também melhora a sua performance em todos os outros exercícios de perna. Então, se você quer ter pernas mais torneadas, mais fortes e mais estabilidade nos seus treinos, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te entregar um presente também para quem assistir até o final. Quando eu fazia os atendimentos individuais, eu sempre, antes de partir para a prescrição do treino das minhas alunas, conferia o que elas vinham fazendo antes. Então eu analisava ali o treino direitinho para ver qual era a quantidade de estímulo que estava indo para cada músculo e tudo mais. E uma coisa que eu observava era a falta de estímulo para o posterior de coxa, que aí a gente entra no nosso primeiro mito sobre posterior de coxa que você não pode errar para conseguir desenvolver esse músculo, que é o agachamento não é um exercício completo. O agachamento não é um exercício para posterior de coxa. Inclusive, eu já acreditei nisso. Eu acreditava que fazendo agachamento eu ia desenvolver todos os músculos da minha perna por igual. Só que o agachamento, ele é um exercício predominante de coxas, então parte da frente aqui, quadríceps, secundário de glúteos, e esses músculos sim, a gente tem mais músculos também que vão ser estimulados no agachamento, que a gente vai fortalecer, mas falando de hipertrofia, o agachamento ele é excelente para ganhar quadríceps, coxas e glúteos, ok? O posterior de coxa no agachamento, assim como em legs, hack, afundo, agachamento búlgaro, o posterior de coxa ele atua como um músculo estabilizador do movimento. Então, ele é sim estimulado, mas não de uma forma significativa para gerar ganho de massa magra. Então, às vezes, o seu treino ele é composto de muitos exercícios assim. Tem muito agachamento, hack, né? Agachamento livre, agachamento na máquina, no caso hack. Tem afundo, tem passada, tem búlgaro, mas não tem exercícios realmente isolados que direcionem o foco para o posterior de coxa. E aí você precisa introduzir exercícios que dão ênfase no posterior de coxa, que é exatamente o que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Quais são esses exercícios e qual é a quantidade mínima que você precisa fazer para ter mais resultados. Antes de eu te mostrar quais são os melhores exercícios para você desenvolver o seu posterior de coxa, eu vou te dar um exemplo do que acontece quando você faz, por exemplo, um agachamento, um afundo, um leg press com o posterior de coxa. Então, imagina que o seu músculo é esse elástico aqui. Quando a gente está treinando, a gente alonga o músculo e a gente contrai o músculo, certo? É esse alongar e contrair que faz com que ele venha a se desenvolver. No caso do posterior de coxa, quando você está fazendo um agachamento, é como se o posterior de coxa ele ficasse assim, ó, vai para cá e vai para cá, vai para cá e vai para cá. Ele não alonga e contrai. Por que isso não acontece? Porque o posterior de coxa ele é um músculo biarticular, ou seja, ele atua em duas articulações, que é a articulação do quadril e a articulação do joelho, ok? Então, por isso que ele fica como se fosse essa corda indo para o lado e para o outro e não alongando e contraindo. Agora que eu te expliquei isso, vamos para a prática. Então vamos aos exercícios para melhorar o seu posterior de coxa. Primeiro, o nosso físico, né, ele é uma impressão visual. Então eu gosto sempre de te ensinar a escolher os exercícios de acordo com o seu objetivo. Quando você se olha de lado, ou quando as pessoas te olham de lado, a gente precisa do quê? Desse volume, né, dessa voltinha aqui na parte de trás das coxas, para que de lado elas aparentem ser maiores. Para conseguir essa voltinha aqui, tem exercícios específicos que vão ser muito melhores para isso, tá? E aí, o que você pode fazer? Se você treina em uma academia, melhor exercício para você construir volume na parte de trás aqui das coxas, ter essa voltinha.
e deixar suas pernas maiores quando as pessoas te olham de lado é a cadeira flexora. Então você vai fazer cadeira flexora, aí não tem cadeira flexora, você pode fazer também mesa flexora ou pode fazer aquela flexora unilateral em pé. Esses exercícios você vai movimentar o seu joelho e vai deixar o seu quadril parado. São excelentes exercícios para construir volume no posterior de coxa. Agora, se você treina em casa, o que você pode fazer? Você vai precisar de alguns acessórios, ok? Então, uma mini band, eu sempre recomendo você que treina em casa ter esse acessório aqui, porque dá para fazer um monte de exercício com essa band e também uma caneleira, ok? Mini band e caneleira. E aí a gente vai simular aqui o que seria essas máquinas de flexão do joelho. A mesa flexora e também a flexora unilateral em pé, ok? Lembrando mais uma vez, se você treina em academia, opte por colocar primeiro a cadeira flexora, tá? Tem uma evidência que comparou a cadeira flexora com a mesa flexora e a cadeira flexora foi a que mais gerou resultado no posterior de coxa. Mas você que não tem cadeira flexora ou você que treina em casa, você vai fazer esses exercícios aqui adaptados que eu vou te mostrar agora. Elástico. A gente vai simular aqui uma mesa flexora. Você vai pegar um elástico, você vai prender em algum local, como esse daqui, tá? Um local mais baixo. Ou então você pode colocar um pezinho entre os seus pés, mas eu não acho tão interessante para quem não tem muita consciência corporal. Eu acho mais interessante utilizar uma band como essa daqui. Então pega o elástico, coloca o elástico em algum local, passa em volta aqui da tua perna, pode fazer as duas pernas ao mesmo tempo ou pode fazer uma de cada vez, tá? Depende da resistência da band. Ó, a band ficou ali no meu tornozelo, deitei aqui como se fosse uma mesa flexora e aí vou, ó, descer e subir. Descer e subir. Aqui você vai precisar de uma mini band de boa resistência, tá? E aí uma coisa que eu gosto muito de fazer, fica a dica aí pra vocês que treinam em qualquer lugar, academia, aonde for. Subiu, segura aqui, ó. Contrai o posterior de coxa e volta, controlando a volta do movimento, tá? Em vez de ficar aqui desgovernada, que aí você vai fazer um monte de repetições, mas às vezes gerando movimentos compensatórios aqui com a coluna e tudo mais. Então, subiu, contraiu e volta devagar. E o segundo exercício que a gente vai fazer é a flexão com a caneleira, ok? Vamos lá, vai colocar aqui uma caneleira no tornozelo. Aí você vai se apoiar em algum local. Interessante que você estabilize o seu joelho caso você consiga, tá? Aqui eu não vou conseguir. Mas se não tiver algum local para você estabilizar seu joelho, só procura deixar ele parado, ok? Sem deixar ele movimentar para frente ou para trás. Joelho parado. Aí, ó, flexiona aqui, ó. Sobe e volta. Aqui, ó. Flexiona e volta. Flexiona e volta. Não precisa subir demais, porque às vezes você pode acabar perdendo aqui a contração do posterior. Então, ó, sobe até aqui, contraiu e voltou. Contraiu e voltou devagar, tá? Sempre deixando o joelho estabilizado. Outro exercício excelente que você pode fazer na ausência de maquinários é a flexão nórdica. Porém, para fazer a flexão nórdica, você precisa de algum local para conseguir apoiar os seus tornozelos. Aqui, no caso, eu não consigo apoiar meus tornozelos em lugar nenhum, mas se você tiver um espaldar ou se você tiver, né, em casa e conseguir apoiar os seus tornozelos em algum lugar, você pode fazer a flexão nórdica, um exercício muito bom também para você construir esse volume no posterior de coxa. Opa, desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas eu tenho um recado importante para você que quer ter mais resultados. No dia 25 de novembro, eu vou revelar uma condição especial que acontece apenas uma vez por ano, que será agora de Black Friday. Para garantir essa oportunidade, você só precisa estar dentro do nosso grupo VIP e o acesso a esse grupo está aqui embaixo na bio. Te vejo lá. E agora a gente entra no segundo grupo de exercícios para posterior de coxa, que são exercícios do quadril, né? Movimentação do quadril. Lembra que eu falei que o posterior de coxa ele é um músculo biarticular, então ele atua tanto na articulação do quadril como na articulação do joelho. Esse exercício que eu acabei de te mostrar, cadeira flexora, mesa flexora, flexão unilateral em pé, são exercícios predominantes da flexão de joelho. Agora a gente vai entrar em exercícios predominantes da extensão do quadril. E aí, esses exercícios que eu vou te mostrar aqui agora, que é o stiff, o RDL e o banco romano, eles são exercícios
para dar mais volume no seu posterior de coxa quando você ou as pessoas te olham de costas, tá? Então, quando você estiver de costas, vai marcar mais o seu posterior de coxa. Inclusive, as atletas de fisiculturismo têm essa parte aqui super bem marcada, as atletas wellness, e são esses exercícios que ajudam a construir esse desenho no posterior de coxa, tá? Então, primeiro exercício, stiff. Esse exercício dá para você fazer na academia, dá para você fazer em casa. Pode ser com os halteres ou pode ser com a barra também. E aí, o stiff, ele é um movimento do quadril, ok? Exercício predominante da extensão do quadril. Então você precisa pensar não em descer com o tronco e curvar a coluna, como comumente a gente vê nas academias. Você precisa pensar em jogar o glúteo para trás, ok? Joga o glúteo para trás e o tronco vai inclinar por consequência. Então, aqui na posição, joguei o glúteo para trás, vou descer, 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 sentir o posterior de coxa alongar, concentra a força no calcanhar e sobe contraindo o glúteo. O stiff também tem um estímulo de glúteo, tá? Ele é um músculo secundário, principalmente ao posterior de coxa, mas também tem um estímulo do glúteo. Então é interessante que quando você for subir, você contraia o seu glúteo, principalmente essa porção aqui mais inferior, ok? E aí, outro erro muito comum é exagerar na amplitude. Não precisa exagerar na amplitude porque o quadril ele tem um limite de flexão. E quando você passa esse limite de flexão, você começa a gerar movimentos compensatórios com a sua coluna. Então, desce até onde você mantém a coluna alinhada, sentiu o posterior de coxa alongar, já pode subir de novo. E aí, outro excelente exercício que a gente vai conseguir estimular mais o glúteo é o RDL. Qual que é a diferença do RDL para o stiff? Só que no RDL o seu joelho fica mais flexionado. Então no stiff ele vai ficar mais ou menos assim, semi-flexionado, e no RDL você vai flexionar mais o seu joelho, tá? A gente vai conseguir concentrar ainda mais nessa porção mais alta aqui, nessa porção inferior do glúteo e proximal dos posteriores de coxa. E o terceiro exercício de extensão do quadril seria o banco romano. Eu não tenho essa máquina aqui para te mostrar, mas no banco romano, para você estimular mais o seu posterior de coxa, você deixa seus pés retos, né, apontados para frente e desce o máximo que você conseguir. O banco romano é um exercício muito parecido com o stiff, porém na angulação de 45 graus, o que essa angulação faz com que o glúteo seja mais exigido. Então, diferente do stiff, no banco romano a gente tem um estímulo um pouco maior para o glúteo, mas não deixa de ser um exercício excelente também para você construir volume aqui nessa parte e deixar a sua perna marcadinha quando as pessoas te olham de costas, ok? E falando da quantidade de treino, existe uma quantidade de treino que vai funcionar melhor para você desenvolver o seu posterior de coxa. Como eu falei lá no início do vídeo, as pessoas erram muito em quantidade de estímulo para o posterior de coxa. Se você quer começar a ver resultados nos seus posteriores de coxa de fato, você precisa introduzir esses exercícios isolados de 3 a 4 exercícios. Quanto mais iniciante você é, menos exercícios e menos variedade também desses exercícios você vai precisar. Então você pode escolher 1, 2 exercícios e fazer ali 3 a 4 séries por semana. Quanto mais avançada você for, de mais exercícios, de mais variedade você vai precisar. Inclusive, dentro do programa de personal, eu divido os treinos por nível de treinamento, exatamente para você fazer a quantidade certinha que você precisa para evoluir e a variedade certinha para você evoluir. Porque pouco treino não é bom e treino em excesso que não respeita o seu nível de treino também não vai te ajudar a conseguir o máximo de resultados. Gostou desse conteúdo? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal se ainda não é inscrita e lembra que no dia 25 de novembro eu vou revelar a melhor condição do ano para você se tornar minha aluna. Então se você está comprometida com seus resultados, vamos deixar as diquinhas de lado e vamos seguir uma metodologia estratégica. Clica no link que está aqui embaixo desse vídeo porque é por lá que eu vou revelar a nossa condição especial de Black Friday para você fazer parte do time e se tornar minha aluna. Um grande beijo e até mais.